O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis com o que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos a nossa caminhada num tempo comum. E a liturgia de hoje, de maneira geral, nos ensina e ao mesmo tempo nos ensina como nós devemos administrar os bens materiais, os bens que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, e ao mesmo tempo denuncia algumas atitudes que acabam nos tirando da comunhão com Deus. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirado do livro do profeta Amós, nós percebemos um período onde Israel passa por prosperidade. Se nós formos olhar a história do povo de Israel, é um povo que constantemente
viveu em conflitos e ainda hoje passa por essa realidade. Mas houve alguns momentos na história onde, politicamente falando, financeiramente falando, o povo de Israel viveu a prosperidade. O profeta Amós viveu mais ou menos no ano 750 antes de Cristo. E naquela época o rei era Jeroboão II, um rei que, de muita inteligência, trouxe para a época modernidade para o povo de Israel. Então, diante desta situação, talvez todos deveriam se contentar. O país está indo bem, as coisas estão caminhando bem, o rei está governando bem, mas não estava tudo bem. E é justamente essa realidade que o profeta Amós denuncia. E em especial, na leitura de hoje, ele denuncia a atitude dos comerciantes que não tinham escrúpulo. A única coisa que tinha nos olhos dos comerciantes eram cifrões, era a mentalidade do lucro, de querer sempre negociar para ganhar ainda mais. E com isso eles agiam de forma injusta. Em que sentido? Alteravam os pesos, às vezes colocava produto de segunda qualidade, vendia como se fosse de primeira qualidade. E aí tantas outras atitudes nas negociações que exploravam os pobres e ao mesmo tempo adquiriam riqueza de maneira injusta. E ainda mais, eles não respeitavam ou não queriam, ficavam ansiosos para que o sábado passasse logo, ou o dia da lua nova, porque nesse período não podia vender e nem comprar. Eles viviam angustiados, querendo que esse dia passasse logo, para novamente fazer as suas negociações. E olha que tantos anos se passaram e ainda hoje nós vivemos esta realidade. Quantas pessoas, por exemplo, em busca do lucro, acabam não guardando o dia sagrado? Quantas pessoas deixam de vir à igreja no domingo porque estão trabalhando? Ou colocam os seus funcionários para trabalhar e não respeitam o domingo, que para nós cristãos é o dia do Senhor, é um dia de oração, de repouso, um dia onde nós podemos estar com a nossa família e ao mesmo tempo em oração. E aquela mesma realidade que o profeta Amós denunciava, denuncia ainda hoje. E quantas pessoas nas suas negociações trapaceiam, são injustos, exploram os mais simples, os mais pobres. E aí, novamente, o que o profeta Amós falou para o povo de Israel naquela época, diz para cada um de nós e diz para a nossa realidade. E aí nós vamos vendo que é preciso ter sabedoria e compreender que aquilo que nós adquirimos aqui, nós somos apenas administradores. Nós não levamos nada desta vida. Os bens materiais ficam. Santo Ambrósio dizia que aquilo que nós adquirimos aqui não é nosso, mas é do outro, porque o dia que nós morremos fica para o outro, nós não levamos. E a mesma realidade acontece no Evangelho de hoje. Jesus, agora se dirigindo para os seus discípulos, conta
a história do administrador que era desonesto, que esbanjava os bens do seu patrão. E diante dessa notícia, o patrão chama o seu administrador e diz: o que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. E o administrador pensa: ele vai me demitir. E agora, como eu vou viver? Para cavar não tenho mais força, de mendigar tenho vergonha. E aí, o administrador junta todos aqueles que deviam ao seu patrão e começa a negociar. Quanto tu deve? 100, anota 50. Quanto você deve? 100, anota 80. E o interessante é que o Senhor elogia a atitude desse administrador, que agiu com esperteza. Talvez para nós, ao lermos esse texto da palavra, a gente pode pensar: mas será que o Senhor está ensinando a gente a agir assim? Com esperteza, com malandragem? Na verdade, para nós entendermos esse texto da palavra de Deus, é preciso compreender como eram feitas as coisas naquela época em Israel. Quando o patrão dava para outra pessoa administrar os seus bens, os seus produtos, aquela pessoa não era remunerada. Ela, na verdade, na hora de negociar, o patrão definia quanto era dele. E quando o administrador conseguia algo a mais daquilo que ele tinha negociado com o seu patrão, aquilo ali era a comissão dele, era o salário dele. Ou seja, desses 100 barris de óleo, quando o administrador diz coloca 50, é porque esses 50 são do seu patrão. Ele está renunciando os 50 que lhe era de direito. Quando ele pergunta para o outro: quanto está devendo? 100 medidas de trigo. Coloca 80. Essas 20 que ele renuncia era dele, não era do seu patrão. Mas então o que está por trás desse trecho da palavra de Deus? Ele é esperto porque ele sabe que o dinheiro uma hora vai acabar. Mas ele sabe que aqueles com quem ele foi generoso sempre serão gratos com ele. E ali ele adquire um amigo. E o amigo, em qualquer momento, ele é grato com aquela pessoa que lhe ajudou e que foi generoso. É por isso que Jesus elogia a atitude desse administrador. Porque ele entendeu que mais tem valor a amizade do que o dinheiro. Porque um dia o dinheiro vai acabar. E é por isso que Jesus elogia a esperteza deste administrador desonesto. E ao mesmo tempo, isto é um ensinamento para nós. Quantos de nós desgastamos tanto a nossa vida buscando acumular tanto patrimônio, tantos bens, e acabamos nos tornando escravos do dinheiro, escravos da nossa riqueza, e acabamos até mesmo sendo regidos pela lógica da injustiça. Acabamos sendo corruptos, desonestos, queremos sempre ganhar vantagem e até exploramos e enganamos aqueles que são menos favorecidos. E aí o Senhor nos diz: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Talvez alguns pensem: mas se eu tivesse mais, eu não faria o que eu faço. Mentira. Se ele não é fiel nas pequenas coisas, nunca será na grande. Pelo contrário, vai se multiplicar as suas atitudes de injustiça, de desonestidade. E por fim, o Senhor nos fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um
e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque ambos têm um projeto totalmente diferente. Enquanto um diz, partilha com o teu irmão, o outro diz, acumula. Enquanto o outro diz, seja justo, seja honesto, o outro diz, seja desonesto, seja injusto, seja corrupto. Enquanto o outro diz, te importa com o sofrimento, com a dor do teu irmão, o outro diz, não liga para o sofrimento do teu irmão, segue a tua vida acumulando aquilo que você tanto pensa para a sua vida. Mas então Jesus está dizendo que nós não devemos ter um patrimônio, não devemos ter dinheiro, não devemos buscar o bem-estar, uma vez que nós trabalhamos para ter uma vida digna, confortável. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está nos dizendo é que às vezes nós nos tornamos escravos do trabalho, do dinheiro, e acabamos justamente sendo regidos por essa lógica e esquecemos de Deus, esquecemos das coisas de Deus, e aí nós vamos aos poucos saindo da comunhão com Ele. É isso que a palavra de Deus denuncia, porque muitas vezes nós nos tornamos insensíveis ao sofrimento do outro, porque só pensamos em nós, somos egoístas, gananciosos, ambiciosos, e é dessa realidade que a palavra de Deus nos fala, para que tenhamos cuidado, porque é impossível servir a dois senhores, porque você amará um e desprezará o outro. Peçamos ao nosso Senhor que nos dê a graça da sabedoria da sua palavra, e que cada um de nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, e à luz da palavra de Deus possamos nos corrigir naquilo que é necessário, e que nós possamos trabalhar em nós as virtudes do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.